Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Jesus. Digam graças a Deus. Diga: meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar na tua casa mais um dia para te adorar. Vamos já ler a palavra de Deus, irmãos? Vamos. Estamos no culto da Escola Bíblica Dinâmica. A nossa aula de hoje é a aula de número 4, obtendo um olhar diligente e prudente de cristão. Vamos falar um pouquinho sobre nosso olhar, como deve ser o olhar do cristão, como nós podemos obter este olhar puro que agrada a Deus. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 22. Nós estamos estudando este manual bíblico que nos fala da vida cristã, andando nos passos de Jesus. Tudo que a gente vai fazer, a gente primeiro coloca no gabarito se está ou não conforme os passos de Jesus. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai pensar, a gente sempre vai pensar primeiro como isso se enquadra na visão de Jesus, na vida de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim a palavra de Deus: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Se a luz se tornar trevas, então realmente é uma treva muito grande, né? Levante a mão, levante a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Isto: o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por minha procura? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Meu Deus, aqui está a tua palavra. Prepara nossos corações para ouvir. Dá-nos atenção, Senhor. Meu Deus, dá-nos disposição para obedecer. Queremos ser restaurados, tocados, aperfeiçoados. Opera em nós, ó Deus, pelo poder que há na tua palavra, pela unção que vem da tua palavra. Que a tua palavra venha ativar o teu espírito em nós, ó Pai. Venha realizar um grande movimento, Senhor, em nossos corações. Nós te pedimos aqui agora, meu Pai, prepara-nos para receber neste momento a tua unção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o teu assento, por favor, e aplaude Jesus com bastante alegria. Isto, aplaude Jesus com bastante alegria. Aplaude Jesus com bastante amor. Isto, aproveita para glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção na palavra de Deus nesta noite. Nós vamos falar sobre o olhar cristão. Nós precisamos entender algumas coisas muito importantes a respeito do que é o olhar. Jesus está dizendo que a luz do corpo, elas são os olhos. Entendendo que os olhos representam a entrada para a alma. Ou melhor, poderíamos dizer, a entrada principal da nossa alma são os olhos. De sorte que Jesus vai dizer que se o nosso olhar for bom, todo o corpo terá luz. Mas se o nosso olhar for mau,
todo o nosso corpo estará em trevas, será tenebroso. Tenebroso é algo muito escuro. Então ele diz: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as suas trevas. Como eu disse anteriormente, se até a luz se tornar trevas, então imagine como serão essas trevas. A noite só não é mais escura, porque temos a lua, temos as estrelas. E é disso que Jesus está dizendo. Ainda neste mundo, há alguns que podem fazer a diferença e podem brilhar, vivendo na luz, exercendo a vida conforme os filhos da luz. Este mundo, como eu disse semana passada, só não está pior, está ruim, está muito ruim mesmo, mas só não está pior do que isso, porque a igreja ainda está aqui, porque o povo de Deus ainda está aqui. Então ainda nós somos luz aqui para brilhar, ainda nós representamos a luz de Deus, vivendo os padrões do reino. Agora, se a igreja deixar de brilhar, imagine como será a escuridão para este mundo. O olhar humano pode estar em duas dimensões, apenas duas. Ou nós temos um olhar carnal. O olhar carnal é um olhar que se baseia pelos fundamentos desta vida, pela vontade desta nossa carne, por isso o nome é olhar carnal. Mas que por outro lado também é um olhar maldito, pois não traz nada que agrada a Deus. Sempre que o olhar for baseado naquilo que é natural, naquilo que é humano, sempre será um olhar maldoso e maldito. Mas por outro lado, é possível também olhar na dimensão espiritual, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom. É um olhar divino. Por quê? Porque vem de Deus. A fonte deste olhar espiritual é Deus. O nosso desejo, o desejo ardente de Deus para nós, para mim, para você, é que nós adquiramos um olhar sábio e santo, para nós não perder a nossa coroa. Nós vamos entender aqui nesta nossa reflexão de hoje, que os nossos olhos, eles podem nos ajudar a ir para o céu, mas também os nossos olhos podem nos levar facilmente para o inferno. Portanto, a nossa oração desde já é que os nossos olhos sejam purificados, sejam lavados, sejam puros, para que nós não venhamos de forma alguma comprometer aquilo que é mais precioso, que é a nossa salvação, vida eterna, vida com Deus, vida que permanece. Temos 4 objetivos na lição de hoje. Primeiro, precisamos entender as principais diferenças entre os olhares carnais e espirituais. Há uma distinção muito grande entre esses dois aspectos. Em segundo lugar, vamos adquirir o conhecimento bíblico quanto ao significado de olhar. O que a Bíblia quer dizer com olhar? Em terceiro lugar, vamos obter um olhar sábio, conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus. Em quarto lugar, nós vamos saber que a ação de ver deve ser orientada sempre pelo Espírito Santo. Como eu disse já agora há pouco, tudo depende de qual é a nossa fonte de referência, de perspectiva. Se olhamos pela fonte humana, nosso olhar sempre vai ser maldoso. Agora, se olhamos pela fonte espiritual, nosso olhar será bom. A cidade de Laodiceia era o maior centro oftalmológico dentro do Império Romano. Era o maior centro de referência quando se falava de tratamento de enfermidades nos olhos.
eles fabricavam uma espécie de um pó que curava os olhos. Era uma grande tecnologia, era um grande avanço para aquela época. De maneira que eles eram procurados por pessoas de todo o mundo naquela época. Contudo, Jesus, ao escrever a carta à igreja de Laodiceia, ele vai dizer: oriento que de mim adquiras um colírio para os seus olhos. Laodiceia estava convencida. Laodiceia se julgava ser rica, mas Jesus disse: você é pobre. Laodiceia queria se orgulhar pela sua fabricação têxtil, mas Jesus vai dizer: vocês estão nus. Laodiceia queria se orgulhar por ter o melhor tratamento medicinal para os olhos, mas Jesus vai dizer: vocês são cegos. Aconselho que de mim adquiras o verdadeiro colírio para limpar a visão de vocês. Dentre as 7 igrejas da Ásia, Laodiceia foi a única que não recebeu um só elogio de Jesus. Todas as demais, ainda que foram repreendidas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, ainda que foram repreendidas, mas alguma coisa de boa Jesus tinha visto lá e tinha elogiado eles. Agora Laodiceia não tinha nada de bom, porque infelizmente o orgulho tinha corrompido com tudo naquela igreja. O orgulho tinha corrompido a visão daquela igreja. E agora, com a visão obscurecida, com a visão falha, eles estavam naquilo que eu chamo de o maior perigo da igreja, que é o perigo de viver na mornidão. A igreja que perde a visão espiritual, infelizmente, acaba caindo na mornidão. É o pior perigo para a igreja. Uma igreja fria, pasme os meus irmãos, uma igreja fria não é tão perigosa quanto uma igreja morna, porque a igreja fria reconhece que está fria. O frio reconhece que está frio. Agora o morno, ele quer dizer que está mais ou menos. O morno quer dizer que ele não está tão ruim. O morno, ele normalmente usa os outros como referência, para dizer: olha, você acha que eu estou ruim? Não, mas tem gente pior do que eu. Pastor, você quer chamar minha atenção, mas olha o fulano, olha o ciclano. Pastor, o senhor quer falar que eu preciso consertar algumas coisas? Olha o fulano de tal, olha o ciclano, olha o beltrano. Mornidão. O frio reconhece que está frio, que tem que mudar, que tem que melhorar, que tem que consertar. Agora o morno fica nesse impasse, nesse meio termo, tentando sempre se fundamentar, baseado em referências piores do que ele. Por quê? Porque a visão está obscura. Como é que a gente está enxergando aqui nesta noite? Um dos primeiros aspectos de uma visão espiritual funcionando bem é que a gente consegue olhar para a gente mesmo antes de tudo. O primeiro lugar que a gente olha quando a nossa visão espiritual está bem é para a gente mesmo, para ver como a gente está. E aquela igreja não conseguia fazer isso. Repito, foi tomada pelo orgulho, se encheu de si mesma, se encheu das coisas materiais. Não, nós somos uma igreja rica, nós temos tudo, temos ótimas condições, talvez os melhores templos. O nosso culto é maravilhoso, fazemos festas, congressos, festividades, mas Deus vai dizer: vocês não têm nada, estão em cima do muro, não conseguem identificar o estado que vocês estão. Que nós possamos aqui nesta noite olhar para dentro de nós e fazer uma avaliação. Será que o orgulho espiritual já não nos corroeu? Será que o nosso eu já não cresceu demais dentro de nós? Será que a nossa vaidade espiritual já não tomou conta da nossa vida? E nos tornamos como Laodiceia, uma igreja insensível, que pode acontecer o que acontecer, mas para a gente nada está bom. Pode cair fogo do céu,
mas a gente sempre acha alguma coisa para reclamar. Tudo pode estar perfeito, mas a gente vai achar onde é que faltou a vírgula. Pastor, o senhor errou a pontuação aí. Era ponto e vírgula. O senhor esqueceu da reticências. Faltou um tio, faltou um acento grave. Era a igreja de Laodiceia. Mornidão, indiferença. Que nós possamos aqui nesta noite ser tomados pelo sentimento da igreja de Filadélfia. Eu sei que a pregação não é sobre isso, mas já que falamos da Laodiceia, vamos falar da Filadélfia também. Que era uma igreja que eu reconheci que tinha poucas forças. E quando Filadélfia entendia que tinha pouca força, ao contrário de Laodiceia, que se julgava ser a igreja mais forte, Filadélfia se julgava uma igreja fraca, e na sua fraqueza ela se apegava com a palavra de Deus. Por isso Jesus vai dizer para Filadélfia: mesmo tendo poucas forças, não negasse a minha palavra, porque Filadélfia entendeu que ela não era nada sem a palavra de Deus. Que possamos estar atentos. Jesus vai dizer que em determinada situação é melhor arrancar o olho. Jesus falou isso dentro do seu sermão. Jesus vai dizer: é melhor arrancar o olho do que com os dois olhos ser lançado no lago de fogo. Será que Jesus estava dizendo isso literalmente ou espiritualmente? Eu acredito que Jesus está falando nos dois sentidos. Literalmente, porque falando em eternidade, é muito melhor entrar faltando qualquer membro do que com todos os membros ir para o inferno. Então, neste ponto, eu posso acreditar que vale a interpretação literal. Se for para ir para o céu, não importa como, não importa o que vai ficar para trás, não importa, vai chegar só a metade do corpo, mas se for para ir para o céu é melhor do que inteirinho da Silva e parar no inferno. Mas o aspecto principal que Jesus fala aqui é o aspecto espiritual. Deve-se aniquilar todo olhar de maldade. Jesus disse: arranque dos seus olhos aquilo que possa comprometer a tua entrada nos céus. Muitas vezes não é nem aquilo que se vê, mas como se vê. Tem gente que por si só já tem um olhar extremamente pecaminoso, e é isso que Jesus está dizendo: tire dos seus olhos aquilo que possa comprometer a tua comunhão com Deus, porque mais vale entrar nos céus do que ficar neste mundo olhando tudo que a gente quer. Para que os nossos olhos estão atentos, para que os nossos olhos estão vendo, ao que os nossos olhos estão comprometidos. Jesus diz: se for para entrar nos céus, não importa como, entra sem olho, entra sem braço, entra sem perna, mas vai para o céu. Mas não deixa nada te prender neste mundo, não deixa nada te segurar neste mundo. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Livro de Salmos, número 101, versículo do 1 ao 8. Diz assim: cantarei a tua misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás a ter comigo, andarei na minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará, longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o homem mau, aquele que difama o meu próximo às escondidas. Eu destruirei aquele que tem olhar altivo e coração soberbo. Não o suportareis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá.
O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Os olhos de Deus estão vendo o que a gente está vendo. Os olhos de Deus estão vendo o que a gente está fazendo. Davi está fazendo um trocadilho daquilo que ele vê e daquilo que Deus vê. Ele fala da sua decisão de não colocar nenhuma impureza aos seus olhos, porque ele sabe que Deus está olhando tudo. Deus está vendo tudo. O pastor pode não ver nada, mas Deus está vendo tudo. O irmão que está do teu lado pode te ver bem bonitinho na igreja, mas na verdade não vê nada. Agora não podemos esquecer que aquele que criou os olhos, ele vê tudo. E não apenas os olhos, mas ele vê exatamente o que se passa na nossa mente. Então Davi está dizendo: eu vou cuidar, eu vou observar o que eu vou ver, para que de repente eu não me torne como um ímpio que será destruído pelo Senhor. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. O nosso coração vai desejar aquilo que a gente vê. Como já falamos, os olhos é a entrada para a nossa alma. Se nós vemos coisas más, o nosso coração vai desejar coisas más. Materialismo, cobiça, adultério, vingança, olhar maligno, tudo isso vai gerar dentro do coração o pecado, como nós falamos semana passada. Nós damos o exemplo aqui do pecado, conforme Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Nós demos o exemplo que o pecado nasce no coração do homem, e se ele não for destruído no coração, vai levar à prática do pecado, e depois da prática do pecado, então diz o que vai acontecer, o que Tiago diz: leva à morte. Sempre começa pelos olhos. O olhar da cobiça, o olhar do mal, o olhar maligno leva o homem ao pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus, todo o mau interesse começa pelos olhos. Mas por outro lado também, aquilo que é bom também pode entrar pelos nossos olhos e fazer com que em nossa alma tenhamos as coisas de Deus. Um olhar para as coisas divinas, aquilo que vem dos céus. Um olhar espiritual, desejando aquilo que é espiritual. Um olhar pelas boas obras, obras que agradam a Deus. Um olhar de amor e de compaixão, de piedade e também de benignidade para aqueles que precisam. Em qual dos dois aspectos está o nosso coração? Em qual dessas colunas nós podemos se enquadrar aqui nesta noite? Como está o nosso olhar? Você não precisa falar para mim, mas nós podemos refletir aqui hoje juntos. A que lado o nosso olhar está nos levando? De que forma nós estamos alimentando a nossa visão? Quando nós reconhecemos o compromisso que temos de fidelidade com Deus, nós sempre vamos procurar colocar coisas boas diante dos nossos olhos. Era exatamente o que Davi estava falando, que não iria permitir que coisa má estivesse nos seus olhos, porque ele sabia que havia um Deus que estava no céu o observando. Esteja atento com aquilo que está diante de você. Precisamos barrar todo o mal diante dos nossos olhos. Pode ser que o inimigo das nossas almas tente colocar sobre nós o pecado. Pode ser que o nosso inimigo tente sugerir para nós alguma coisa que vai nos afastar de Deus. Mas nós vamos fugir de todo este mal. Nós já aprendemos sobre isso. O salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. O que é uma coisa má? Qualquer coisa que possa nos afastar da presença de Deus. Nós falamos isso, foi na aula 2.
a respeito da aparência do mal. E a aparência do mal começa nos olhos. Qualquer coisa que comprometa a tua comunhão com Deus é mal. É mal. Se você tiver a dúvida se o que você vai fazer agrada a Deus ou não, tenta fazer orando para ver se dá certo. Tenta fazer orando para ver se vai dar certo. Tudo o que nos afasta de Deus é mal. Há muitas coisas que podem nos contaminar, que podem manchar as nossas vestes espirituais. Como o exemplo que nós aprendemos na aula número 2 sobre a aparência do mal. Muitas pessoas, elas se alimentam do pecado durante muito tempo, mas como ela não vê o mal chegando imediatamente sobre ela, ela continua se alimentando do mal, como o ratinho comendo queijo na ratoeira. Mas o problema é que quando o mal vai pagar a sua devida paga, ele vem de uma vez e não dá chance. Assim nós vemos com tantas pessoas na palavra de Deus que tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de mudar o seu caminho, mudar a sua trajetória, mas preferiram permanecer, continuar no pecado. Que nós possamos aqui nesta noite pedir para que Deus nos livre deste mal, e que não somente o nosso corpo, mas que tudo que há em nós, nossa visão espiritual, seja a fonte de vida para a nossa alma, de purificação, de santidade, de verdade. Precisamos servir a Deus sem distração. Às vezes aquilo que você está vendo pode estar te distraindo, pode estar afetando sua comunicação com Deus. O inimigo vai procurar colocar distrações para tirar o teu foco daquilo que é mais importante. Eu já disse isso tantas vezes, milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Há tantas distrações que vão entrando na nossa vida, vão entrando na nossa caminhada. Há tantas coisas que vão roubando o nosso foco, até que chega um ponto que para a gente buscar a Deus já não é mais o importante, orar já não é mais o importante, estar na casa de Deus já não é mais importante. Tantas coisas nos distraem. Amigos nos distraem, redes sociais nos distraem, tantas coisas com a aparência inofensiva, com uma aparência tão simples, mas que pode trazer muito mal para a nossa vida. A maldade, ela entra no coração através dos olhos. É assim que nós vemos com Saul. Quando foi que a maldade entrou no coração de Saul? Foi quando ele, olhando para Davi, que estava vencendo batalhas em nome de Deus, Saul olhou para Davi com um olhar invejoso. Aquele olhar invejoso fez com que Saul começasse a buscar continuamente a vida de Davi para matar. O olhar invejoso de Saul fez com que ele até o final da sua vida perseguisse a Davi, e que por fim morresse no campo de batalha. Cuidado com os teus olhos, não deixe a inveja tomar conta dos teus olhos. Inveja não é demônio, inveja é sentimento, que parte daquilo que nós vemos, quando não conseguimos se alegrar com a vitória do nosso irmão. Alguém já disse uma vez que os verdadeiros amigos não são necessariamente aqueles que estão com você na derrota, porque é muito fácil sentir pena de quem está ruim, mas os amigos autênticos, eles se alegrarão na tua vitória. Os verdadeiros amigos se alegrarão em ver você bem. Tem gente que diz que é teu amigo, mas se você melhorar um pouquinho,
Infelizmente, esse sentimento acabou com a história de Saul. Davi, infelizmente, também outro exemplo de alguém que, por não cuidar dos seus olhos, no tempo em que os reis subiam à guerra, iam à guerra, ele fica em casa. E quem fica em casa e não vai à guerra, já está com a visão espiritual comprometida. Quem deixa de ir à guerra, quem deixa de ir à batalha, é porque a visão espiritual já está ofuscada. E por aquilo que Davi olhou, entrou no seu coração, o pecado frutificou no seu coração, e ele, não dizendo não, cometeu 2 grandes pecados. Judas infelizmente teve o olhar da cobiça. Diz a palavra de Deus que Judas era alguém interesseiro. Judas era alguém que era interessado nisso aqui, no dinheiro. Tão interessado que ele estava no dinheiro, que ele nem prestou atenção que estava vendendo o seu mestre por um preço de escravo. A cobiça leva o homem a fazer aquilo que é inacreditável. Judas foi levado pelo sentimento da cobiça, vendeu o seu mestre, vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Tem gente caindo na mesma desgraça de Judas, na cobiça das coisas deste mundo, está vendendo Jesus também. Na cobiça das coisas desta terra, na cobiça daquilo que é material, na cobiça daquilo que é momentâneo, na cobiça do prazer que passa imediatamente, está vendendo Jesus. Onde estão os nossos olhos? Cuidado, a maldade vai entrar pelos nossos olhos. Por isso que Jesus disse: cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Precisamos buscar o colírio do Espírito Santo. Esta foi a orientação de Jesus para a igreja de Laodiceia. Pastor, o que é este colírio? É a purificação de toda malícia e perversidade. O coração humano é naturalmente perverso, é naturalmente malicioso, maldoso. Mas quando este colírio ele vem sobre nossos olhos, o que predomina já não é mais o olhar do coração maldoso, mas o olhar do Espírito que está em nós. E nós não somente mudamos a nossa forma de olhar, para olhar as coisas de uma forma boa e positiva. Além disso, nós saímos da esfera do olhar humano e começamos a ter visão da glória de Deus. Começamos a ver coisas excelentes, começamos a ver coisas maiores, começamos a ver o invisível. Nós nos tornamos abençoados pelos olhos bons que nós temos, conforme Provérbios capítulo 23, versículo 9. Precisamos eliminar todo olhar maldito que deseja tomar a bênção e a salvação da nossa alma. Que possamos clamar aqui nesta noite: ó Espírito Santo de Deus, purifica nesta noite os meus olhos, para que eu veja a glória de Deus. Deus quer que nós vejamos a sua glória. Deus quer que nós vejamos a sua glória. Peça para Deus te purificar aqui hoje. Somente Ele tem este colírio santo. Somente Ele tem este colírio. A luz do nosso coração, como disse Jesus, são os nossos olhos. A candeia do corpo é o olho. Lucas 11:34. Somos diferentes deste mundo. Não olhamos como o mundo olha. O mundo tem um jeito de ver as coisas, mas a gente olha de cima, porque a nossa visão é espiritual. O mundo olha sempre procurando o pecado para se alimentar do pecado. O desejo do coração obstinado sempre é fazer mais e mais e mais aquilo que desagrada a Deus. Este é o olhar do mundo, é o olhar natural. Mas o nosso olhar é um olhar fundamentado por aquilo que agrada a Deus. E a gente vai na oposição, a gente vai olhar para aquilo que não desagrada a Deus. A nossa busca constante
vai ser sempre naquilo que a gente precisa fazer para honrar o nome de Deus, porque a gente sabe que o nosso pecado nos separa de Deus. Isaías 59:2. Então isso se torna como uma vacina na gente. A gente fica praticamente imunizado, e onde houver qualquer cheiro de pecado, a gente quer cair fora. A gente procura ter distância. A gente é como Davi: Senhor, eu não vou colocar coisa ruim diante dos meus olhos. Como já disse milhões e milhões de vezes aqui neste altar, alguns criticam a igreja antigamente. Ah, pastor, porque a igreja antigamente exagerava um pouquinho em atribuir algumas coisas como pecado. A minha intenção não é colocar em julgamento esta expressão. A grande verdade é que o que nós víamos, na verdade, ainda que esse desejo muitas vezes não conseguia ser representado de uma maneira clara, mas o que eu aprendi com os meus pais na fé, o que eu aprendi com aqueles que me discipularam, é que a preocupação era justamente isso: a preocupação de se afastar de qualquer coisa que pudesse desagradar a Deus. Se faltava um pouquinho talvez de propriedade, se faltava um pouquinho talvez de compreensão para explicar algumas coisas, contudo a intenção era a melhor das intenções. Por quê? Visávamos em tudo agradar a Deus e não agradar a gente mesmo. Esta era a nossa visão. Puxa, será que se eu fizer isso vai desagradar a Deus? Não é isso que a gente falava sempre? Eu cresci falando isso. Puxa, mas será que tal coisa de repente não desagrada a Deus? Eu não estou querendo pontuar aqui algumas coisas para dizer: olha, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui hoje, não é o objetivo da minha aula. Podemos fazer isso em outra oportunidade, não tem problema. Agora o que eu estou dizendo é da nossa visão, que mudou, e infelizmente mudou para pior. Porque antigamente a gente olhava na visão de Deus e tomava essa preocupação e dizia: poxa, será que isto vai ou não vai agradar a Deus? Agora a gente olha pela nossa perspectiva: não, mas eu posso fazer isso? Qual é o mal que tem de eu fazer isso? Mudou a visão. A gente olhava pela visão de cima, agora a gente olha pela visão de baixo. Agora a gente olha para nós mesmos e não olhamos talvez para aquilo que nós precisamos olhar. Se os olhos forem puros, todo o nosso corpo terá luz. Alcançaremos aquilo que a Bíblia nos ensina: a santificação do corpo, alma e espírito. Se os nossos olhos se tornarem olhos puros, que procuram aquilo que agrada a Deus, que procura focar naquilo que é bom, que procura focar naquilo que é santo, que procura focar naquilo que é agradável, então nós viveremos em plenitude o verdadeiro conceito de santificação na totalidade da nossa existência e do nosso ser. Peçamos para Deus purificar nossos olhos. Vamos voltar a olhar de cima. Vamos parar de olhar por baixo. Olhar de cima, olhar de Deus. Eu já disse, eu prefiro exagerar no cuidado do que ser pouco cuidadoso. Tem um ditado que diz: o seguro morreu de velho. Eu prefiro exagerar um pouquinho, do que de repente flexibilizar demais e a coisa desandar. De repente a coisa se perde as rédeas, perde o controle, perde o equilíbrio, perde tudo, porque o ser humano infelizmente não sabe o que é bom senso. Já falei, se o ser humano soubesse o que era bom senso, não precisava nem de placa de trânsito, não precisava de semáforo, não precisava de radar nem nada, todo mundo ia andar direitinho. Que possamos implorar para Deus aqui nesta noite, que a nossa visão seja baseada na visão espiritual, afastar de qualquer coisa que tenha aparência de pecado, zelando da nossa salvação. A nossa salvação vale mais. A nossa salvação vale mais. Eu não sei porque os crentes do século 21 querem tanto debater
pastor, mas eu acho que isso pode, não pode, pode. Não importa o que a gente vai deixar de fazer aqui nessa terra, o importante é a vida eterna. Eu estou dizendo que não importa quantas coisas a gente vai precisar deixar de fazer, essa vida aqui é tão passageira. Aí as pessoas ficam entrando em questionamento porque querem usufruir uma vida tão breve, uma vida de 60, 70, 80, 90, 100 anos. Por que nós temos desta preocupação? Puxa, pastor, mas não é que século 21, pastor, veja bem, eu tenho que cuidar da minha aparência, né, pastor? Até porque eu sou jovem ainda. Não estou falando que tem que descuidar e andar desleixado, não estou falando isso, não. Isso nem agrada a Deus, não. Mas por que a gente começa a se preocupar com algumas coisas? Coisas que são meramente passageiras, coisas que não podem nos melhorar em nada, não alteram nossa essência. Porque estamos preocupados com isso? Só tem uma explicação: é porque o olhar está sendo um olhar terreno, porque o olhar está sendo um olhar humano, porque se a gente olhar por cima a visão da glória, a gente não está preocupado com o que a gente vai ter que de abrir mão para seguir a Jesus. Não importa, estamos preocupados com a eternidade, vale muito mais. Não importa quantas coisas eu vou ter que abrir mão, não importa se vão me criticar. Ah, meu Deus do céu, temos que estar atentos, porque o mundo está no pecado, o pecado está no mundo, o mundo está no maligno. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente perece. Se os olhos forem pecaminosos, a pessoa estará em trevas, disse Jesus. Aquele que tem olhos ímpios, ele perecerá. Os olhos maldosos levará a queda, levará ao engano. Como nós podemos fugir do olhar altivo e enganoso? Aquilo que o salmista vai condenar também. O salmista vai condenar os de olhos altivos, olhos orgulhosos, que são olhos de engano, para a gente não cair na soberba, na vaidade, no orgulho, no ego, das coisas passageiras, da competitividade desta vida, do engano das coisas materiais. Filipenses capítulo 2, versículo 3 vai trazer uma orientação para nós, para a gente sempre que olhar para o nosso próximo, não ter um olhar maldoso, não ter um olhar enganoso, mas ele diz que cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Para que é isso? Para a gente ser mais humilde. A gente não vai saber amar o próximo como a nós mesmos, se antes a gente não aprender a ser humilde de verdade. E a humildade sempre vai mexer na nossa visão, porque se eu não consigo ser humilde com o meu irmão, também não vou conseguir ser humilde com Deus. Se eu não consigo cumprir este mandamento com meus irmãos, muito menos com Deus. João vai dizer: se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, eu também não vou amar a Deus que eu não vejo. Também neste aspecto que Paulo está dizendo aos filipenses: se eu não consigo ser humilde com o meu irmão, eu também não vou ser humilde com Deus. Precisamos vencer o olhar altivo e orgulhoso. Por que às vezes o crente quer bater o pé e quer ter razão com outro crente? Filipenses 2:3 responde: porque às vezes a gente quer debater com o nosso irmão e quer sair na razão. Filipenses 2:3 tem um remédio para a gente. Precisamos entender, precisamos compreender que a nossa visão como filhos de Deus é uma visão diferente. Nós não competimos por aquilo que é nosso, mas lutamos por aquilo que é eterno. Então não importa se vão humilhar a gente, se vão falar da gente, se vão criticar, não importa. A minha busca é aquilo que é eterno, é aquilo que é celestial. Peça para Deus colocar um colírio nos teus olhos, que nós possamos juntos fazer esse pedido. O cristão não pode olhar para trás, porque o retrovisor do carro é 20 vezes menor que o para-brisa.
Porque a gente tem que olhar muito menos para trás do que olhar para frente. Deus ordenou para Ló e para sua família: não olhe para trás. Gênesis 19 e 15. Mas infelizmente a mulher de Ló, não sabemos o nome, sentiu saudade de alguma coisa, ficou preocupado com a sua casa que estava ficando, com seus móveis que estavam ficando. Infelizmente se transformou numa estátua de sal. Se a gente ficar olhando para as coisas que ficaram para trás, a gente vai virar uma estátua de sal também. No entanto, que essa mulher é a única mulher que é ordenada a ser lembrada na Bíblia. Jesus foi quem disse, Lucas 17:32, lembrai da mulher de Ló. Nenhuma outra mulher teve esse privilégio. O problema é que o exemplo dela é um exemplo ruim. Que nós possamos manter o nosso olhar para frente. Quem vive olhando para trás vira estátua de sal, se torna um crente paralisado, se torna um crente infrutífero, se torna um crente inútil. Jesus disse, lembrai da mulher de Ló. A gente precisa seguir o nosso caminho, o caminho da obediência, o caminho da santidade. Segue este caminho que Ele ensinou, segue esta palavra que Ele ensinou, segue esta verdade que Ele ensinou. Não fica olhando para o que ficou em Sodoma, não tem nada de bom em Sodoma. Deus já tirou a gente de lá, Deus já tirou a gente de lá. Deixe tudo para trás, olhe para Deus a partir de hoje, olhe para a palavra de Deus, siga obedientemente o caminho da santidade. Olhe para o céu, olhe para o céu. Paulo vai dizer, deixando as coisas que atrás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação. Deixa o velho homem para trás. O velho homem tem que ter morrido. O velho homem tem que estar sepultado. O velho homem não pode ter mais espaço em nós. Aquele que está morto não sente mais nada. Morto não fala, morto não deseja. Se o nosso velho homem está florescendo dentro de nós, é porque ele não morreu. Se a nossa velha natureza está ganhando espaço dentro de nós, é porque ainda o velho homem está muito vivinho dentro da gente. E Paulo diz, o velho homem tem que ter morrido. Não temos mais compromisso com aquilo que a gente deixou. A partir de hoje é vida nova. Com Cristo é vida nova, é visão nova, visão espiritual, visão celestial. Deixe este mundo perecer, deixe as coisas materiais perecerem. Andemos em busca daquilo que a ferrugem, o ladrão não rouba. O olho santificado vê o invisível pela fé. O homem com os olhos santificados tende a enxergar o invisível. Hebreus 11:27. Isaías viu a glória do Messias. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Quando a nossa visão é espiritual, uma visão santificada, a gente vê coisa gloriosa. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Deus quer que os nossos olhos vejam coisas melhores. Por isso que Deus está insistindo com a gente aqui nesta noite, para a gente mudar a nossa visão, para a gente consertar a nossa visão. Porque enquanto perde-se tempo alimentando a visão com coisas materiais, alimentando a visão com coisas carnais, que alimentam o coração maldoso, que alimentam a natureza pecaminosa, a gente está perdendo de ver o invisível, a gente está perdendo de ver a glória do Senhor, a gente está perdendo de ver coisas grandiosas. Deixa Deus santificar os teus olhos e verás coisas grandes de Deus. Que possamos buscar as visões espirituais. Em breve veremos o Senhor face a face.
Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Neste corpo a gente não pode ver Deus. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo, conforme Êxodo 33, versículo 20. Moisés, quando viu a Deus, viu Deus pelas costas, conforme Êxodo 33, versículos 21 ao 23. Eu sei que no céu a gente vai ver muita gente. A gente vai ver muitos irmãos que já partiram. Mas eu quero ver antes de tudo a face do meu Senhor. Mas para a gente ver a face do Senhor na glória, os nossos olhos aqui nesta vida têm que ser olhos santificados. Nossos olhos precisam estar purificados para vermos a glória de Deus. No entanto, que neste corpo a gente não pode ver a Deus, porque este corpo não suporta, devido ao pecado que ainda habita, a natureza corrompida que ainda há neste corpo. A gente não pode ver a Deus, mas para este corpo ser transformado em um corpo puro e um corpo de glória, a nossa vida aqui nesta terra tem que ser uma vida santificada. Que esta seja a nossa busca, que este seja o nosso desejo, que esta seja a nossa luta constante, buscar ter uma visão pura, para que o nosso corpo ande em santidade, e quando soar a última trombeta, nós possamos nos encontrar com o Senhor e vê-lo como Ele é. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Guardemos nossos olhos, que possamos colocar coisas espirituais em nossos olhos, lembrando que as coisas espirituais são superiores às materiais. Nada que o teu olho possa ver aqui nessa terra pode comparar com aquilo que é eterno. Paulo é quem vai dizer isso, que as coisas espirituais são superiores às materiais. Por isso que a gente é chamado a viver pela fé e não por vista, porque a visão humana é uma visão tão limitada, mas a visão pela fé faz a gente enxergar muito mais longe. A gente anda na luz, a gente vive na luz. Não tropeçamos porque não estamos mais em trevas. Já não estamos mais no engano, conhecemos a verdade. Nossa visão já foi purificada. O sangue de Cristo que nos salvou também nos purificou, e nós vamos guardar esta pureza até o último e grande dia. Vamos nos manter fiéis, vamos nos manter santos, vamos guardar nosso coração, vamos guardar nossos olhos até o grande dia. Estaremos com o Cordeiro de Deus. Aplaude da glória, aplaude da glória. Se coloca em pé toda a igreja em nome de Jesus Cristo. Guarda os teus olhos. Peça para Deus purificar os teus olhos, santificar os teus olhos, porque dos nossos olhos é que vai brotar a luz para a nossa alma. A santificação não acontece sem antes termos um olhar purificado, um olhar santo para com nossos irmãos, que também vai nos permitir ter um olhar puro para com as coisas de Deus. Se vivemos em santidade aqui nessa terra, se vivemos em pureza plena aqui nessa terra, se a nossa vida aqui nessa terra é separada, se nós vivemos de uma forma diferenciada aqui neste mundo, nós estaremos habilitados para estar com Ele na eternidade. Que possamos desejar: Senhor, prepara a minha visão, Senhor. Prepara a minha visão, Senhor. Transforma a minha visão, Senhor. Muda os meus olhos, Senhor, porque eu quero começar a enxergar ainda nesta terra as coisas grandiosas do Senhor. A gente pode começar hoje a ver as coisas gloriosas de Deus. Ah, meu Deus, Deus quer abrir os nossos olhos, igreja. Deus quer abrir os nossos olhos. Precisamos sair do condicionamento, do olhar limitado, que só vê um palmo na frente do nariz. Deus quer que a gente enxergue a grandeza da sua glória. Existem tesouros insondáveis, existem coisas gloriosas. Aquilo que o olho não viu,
nem subiu ao coração do homem. Diz a palavra de Deus, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus olhos contemplarão, meus olhos contemplarão, meus olhos verão. Eu pergunto aqui nesta noite, tem alguém que queira entregar a sua vida para Jesus Cristo? Tem alguém aqui nesta noite que queira reconciliar com Jesus? Você que estava afastado dos caminhos de Deus, afastado da vontade de Deus, e nesta noite você vai dizer: Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Tem alguém aqui nesta noite que vai dizer: Senhor, eu quero voltar para Ti, quero reconciliar contigo? Se tiver, levante sua mão e venha para Jesus aqui hoje. Alguém que não entregou ainda a sua vida para Jesus, é noite de entrega, é noite de reconciliação, é momento para aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador. Se tiver, aqui está a grande oportunidade. Venha para Deus, venha para Jesus. Que Deus abençoe. Aplaude o nome de Jesus Cristo com muita alegria. O convite é especial. Que Deus abençoe a fé dos meus irmãos. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Isso, vamos fazer a oração da fé. Quero orar em favor de todos. Se alguém estiver enfermo, a gente vai orar para Jesus trazer cura. Se você precisa de uma bênção na tua família, vamos pedir também para Jesus alcançar toda a tua família, tá bom, meus irmãos? Todos dando glória, 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 glória. Todos dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, meu Pai, por este culto. Leva o teu povo, ó Deus, para casa, abençoado, Senhor, através, meu Deus, da tua bênção. Meu Pai, que o teu Espírito Santo venha conduzir os meus irmãos, meu Pai, até para os seus lares, meu Deus. Dá o livramento, Senhor. Se alguém entrou aqui doente, se alguém entrou aqui enfermo, que o Senhor venha dar saúde, meu Pai, neste momento. Venha repreender, meu Pai, todas as doenças, enfermidades. Venha curar esta pessoa, meu Pai, que está, Senhor, em tratamentos médicos. Meu Pai, venha curar este problema, Senhor, de saúde. Meu Deus, esse problema psicológico, problema emocional, problema de depressão, Senhor, cura. Problema, meu Deus, de ansiedade, síndrome do pânico. Venha curar, meu Deus, ó Pai, tantas pessoas sofrendo, ó Pai, com estes males, com essas doenças do século 21. Cura, meu Deus, de todo mal, Pai, de toda dor. Meu Deus, em nome de Jesus, visita a nossa família. Venha dar o grande livramento, ó Pai. Guarda a minha parentela lá no estado do Paraná. Guarda, meu Deus, também toda a família dos meus irmãos. Venha dar o livramento, meu Deus, abençoa de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, com muita alegria. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. E mais alegre. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço. Vão todos com Deus, em nome de Jesus. E continue ouvindo o programa A Voz da Libertação 100.9 FM.